E vamos para a nossa primeira carta dos arcanos menores. Nós vamos começar pelo espiritual, depois nós vamos para o mental, emocional e físico, tá? Então a gente começa aí com o As, nós vamos estudar todo o naipe de paus, depois nós vamos estudar todo de espada, depois de copas, depois de ouros. Por que a gente decidiu fazer a jornada? Porque ele vai contando uma história sequencial. Se a gente fosse estudar cada um das numerações, sairia da ordem sequencial da historinha que a gente tem aí do tarô mitológico. Então, nós estamos baseados aí na história sequencial que ele traz, tá bom? Então, agora nós vemos aí a maioria das cartas, né, de White, de Marcélia, todos eles aí com uma mão saindo de uma nuvem, de uma manga, né, algumas mostrando como se fossem cinzas, né, fagulhas de algo, ou a de White está aqui mostrando um ramo, né, saindo de paus, mas a única que vai se diferenciar aí seria a do mitológico, mas você vê que o White ele vai colocar aí duas questões. As mesmas montanhas que estão no mitológico, paisagem, vai aparecer, mesmo que ele incorpora ali a questão da mão segurando paus, né? A energia primordial aí do espiritual, da consciência. Nós vemos o personagem, né, segurando o mundo, segurando uma tocha, muito fogo, e nós temos um arquétipo, né, que está sobre o seu ombro, descendo sobre todas as suas vestes, que é o arquétipo de muita força. Você vai ver que o carneiro ele é simbologia de deuses, né? Tanto é que as pessoas elas têm até meio que uma discriminação aí com alguns aspectos do carneiro, mas a gente vê que Jesus foi comparado à ovelha, né, inocente para ser imolada. Então, assim, é uma figura de deuses também, tá, gente? Então a gente precisa entender do que está sendo falado. Ele está com o mundo nas mãos, tá no mais alto, no ápice ali no cume da montanha, né? Então, e aí as mãos saindo do mundo espiritual, de um outro, de uma outra localidade para se manifestar na matéria, digamos assim. Se vocês tiverem mais detalhes aí, tem as cores também, né? Que a gente vai falar sobre as cores também. E eu vejo assim que os livros eles são bem complexos para detalhar isso, né? Porém, a gente tem outros artifícios aí para ajudar a entender melhor essas questões. O As de Paus é frequentemente, então, associado a novos começos, ideias inovadoras, divinas, né? A energia necessária para iniciar algo importante em sua vida. É como se fosse a semente de um novo projeto, uma faísca que acende a jornada rumo a novas possibilidades. Essa carta é muitas vezes interpretada como um convite para agir, para seguir em frente com determinação e entusiasmo. Além disso, o As de Paus também pode indicar um período de inspiração criativa e crescimento pessoal. Ele sugere que você está em sintonia com a paixão interior e que é o momento certo para expressar seus talentos e habilidades únicas. Essa carta incentiva a confiança em si mesmo, a disposição para enfrentar desafios com coragem. No aspecto espiritual, o As de Paus pode ser interpretado como um chamado para descobrir o propósito mais profundo da vida e agir de acordo com essa compreensão. Pode se representar um despertar espiritual ou um impulso para buscar uma conexão mais profunda com o seu interior. E aí você entende que depende muito do que a pessoa perguntou para você trazer essa interpretação. Então, o próprio naipe, né, o de paus, está associado ao elemento fogo. Então, quando vocês vão olhar aqui, ó, o bastão,
que mais traz para essa realidade é o mitológico, né? Está na representação real do que é. Representando energia, paixão, criatividade, ação. Os paus também estão ligados ao domínio espiritual e à força interior. Está falando do seu espírito, tá? Do plano espiritual. A mão segurando o bastão, na maioria das representações, a carta As de Paus mostram a mão segurando o bastão, vara ou cetro. Esse símbolo representa o poder, a autoridade e o início de uma jornada. A mão que segura o bastão indica a vontade de dominar e direcionar a energia para alcançar os objetivos. As folhas brotando do bastão, em algumas versões da carta, é possível observar as folhas brotando do bastão. Essas folhas simbolizam crescimento, vitalidade e potencial para desenvolver novas ideias ou empreendimentos. Caso aí a pergunta seja sobre a vida financeira, né? Chamas no topo do bastão, né? Aí já teria um outro significado. É representado com chamas enfatizando a natureza ígnea do naipe de paus. Essas chamas representam a inspiração, a purificação e a paixão. Elas indicam a energia ardente que impulsiona a ação. E aí, gente, que a gente vai começando a desenvolver essas informações que a gente tem de acordo com a pergunta do cliente. Vamos colocar ali, qual que é a minha pergunta? É na vida emocional. É amor, é paixão avassaladora. É na vida financeira, empreendimento, é força para ir adiante. Na vida espiritual, um chamado, um despertar, entendeu? Então, você vai colocando de acordo com o que a pessoa perguntou. Montanhas ao fundo. Algumas versões da carta de paus representam montanhas ao fundo, sugerindo desafios a serem superados, como indica que, embora haja um potencial de sucesso e crescimento, também pode haver obstáculos a enfrentar na jornada. A cor vermelha, o vermelho frequentemente é a cor dominante da carta de paus, simboliza a paixão, a energia vital, a força é uma cor associada à ação e ao impulso inicial. A cor verde, né? É energia material, paus é a força condensada agindo sobre a matéria, resistência. A manga é o universo material, as suas ondas psíquicas, que é o azul, a ligação com a matéria, o vermelho, e as extremidades amarelas representam a inteligência divina. As chamas são a energia primordial no estágio inicial. Voltamos então à próxima aula, quando nós vamos falar sobre a leitura. Nesse momento, eu quero que vocês façam aí um exercício onde vocês vão olhar para a carta, vão perceber essa carta, vão olhar os detalhes e vão colocar na vida de vocês aquilo que realmente tem de obstáculos para serem vencidos, aquilo que tem uma energia divina que precisa ser empregada ali, que é uma motivação, um entusiasmo que não é seu, vem de um lugar, de um plano maior. Muitas vezes você vai olhar para lugares que você desanimou, que você não conseguiu superar, que você precisava dessa energia e teve, ao contrário, né, um vazio, como se fosse um buraco negro puxando essa energia e você não tinha como sair, como uma depressão, como uma perda. E aí você vai analisar isso na sua vida ou na vida de alguém e você vai integrar essa carta, né, para que você possa saber fazer a leitura para os seus consulentes. Até a próxima aula.